Porque você está ignorando o único sinal que realmente importa. E se eu te disser que você está fugindo da única bússola que pode te levar onde você realmente precisa estar? O medo não é um erro de fabricação da sua mente. Não é um bug no sistema. É o recurso mais sofisticado que você tem. E você está desperdiçando ele, tentando silenciá-lo com afirmações positivas e playlists motivacionais. A indústria do autodesenvolvimento te vendeu a ideia de que o medo é o inimigo, algo a ser eliminado, destruído, superado. Mas e se essa narrativa for exatamente o que te mantém preso? Pensa comigo. Quando foi a última vez que você sentiu medo de verdade? Não aquele medinho social de postar algo no Instagram. Estou falando daquele frio na espinha, aquela sensação de que você está prestes a cruzar uma linha que não tem volta. Aquele momento em que cada célula do seu corpo grita para você recuar. É exatamente aí que a mágica acontece. Mas, ao invés de prestar atenção, você corre para o próximo podcast motivacional que te diz para sentir o medo e fazer mesmo assim, como se fosse só uma questão de ignorar o alarme de incêndio e seguir em frente. O problema é que tratamos o medo como ruído quando ele é informação pura. Um estudo da Universidade de Minnesota mostrou que pessoas que conseguem diferenciar entre medo protetor e medo limitante têm 63% mais chances de tomar decisões alinhadas com seus valores de longo prazo. 63%. Isso não é pouca coisa, mas ninguém te ensina a fazer essa distinção. Te ensinam a engolir o medo, a fingir que ele não existe, a medicar ele com distração e consumo. Aqui está a verdade crua. Seu medo está tentando te mostrar exatamente onde você precisa crescer. Ele não é um obstáculo no caminho. Ele é o caminho. Cada vez que você sente aquela contração no peito, aquela vontade de sair correndo, seu sistema nervoso está te enviando coordenadas precisas. Está dizendo, aqui. É aqui que sua vida real está esperando por você. Mas você não foi treinado para ler esse mapa. Você foi treinado para rasgar ele e jogar fora. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você tem medo de começar aquele projeto? Perfeito. Esse medo está te mostrando que isso realmente importa para você. Se não importasse, você estaria indiferente. O medo só aparece quando há algo valioso em jogo. Quando você tem medo de uma conversa difícil, não é porque você é fraco. É porque aquela conversa tem o poder de mudar sua vida. O medo é proporcional ao impacto potencial. Mas tem um detalhe crucial aqui. Nem todo medo merece ser seguido. Existe o medo que te expande e o medo que te contrai. O primeiro te empurra para territórios desconhecidos, onde você pode se tornar mais completo. O segundo te puxa de volta para a zona de conforto disfarçada de segurança. Aprender a diferença entre esses dois é a habilidade mais subversiva que você pode desenvolver, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Então, qual é o medo que você está evitando agora? Aquele que te acorda às 3 da manhã, aquele que você tenta abafar com séries, redes sociais e qualquer distração disponível. Esse medo tem um recado para você, e quanto mais você ignora, mais alto ele grita. Pausa e respira. Qual é o medo que você está fingindo não sentir agora? Deixa nos comentários. Como transformar o medo em coordenadas precisas para a sua próxima versão. Agora que você entende que o medo não é o vilão da história, vamos ao que realmente interessa. Como usar essa ferramenta do jeito certo. Porque uma coisa é saber que o medo tem informação valiosa, outra completamente diferente é conseguir extrair essa informação sem se paralisar no processo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Elas reconhecem o medo, mas não sabem o que fazer com ele. Ficam presas naquele limbo entre ignorar e ser consumido por ele. Primeiro passo. Você precisa parar de julgar o medo. Sério. Cada vez que você sente medo e pensa, eu não deveria estar sentindo isso, você está criando uma camada extra de resistência que só piora tudo. O medo não é um defeito de caráter. Não é sinal de fraqueza. É um sensor extremamente refinado que detecta mudanças no seu ambiente interno e externo. Quando você para de lutar contra ele e começa a observá-lo com curiosidade, algo muda. Aqui está um exercício prático que vai parecer simples demais para funcionar, mas funciona.
Na próxima vez que você sentir medo, não tente resolver ele imediatamente. Não tente fazer ele desaparecer. Apenas pergunta: o que esse medo está protegendo? Porque todo medo está protegendo algo. Pode ser sua autoestima, sua identidade, sua sensação de controle, seu medo de rejeição. Quando você identifica o que está sendo protegido, você consegue ter uma conversa honesta com essa parte de você. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que pessoas que nomeiam suas emoções com precisão reduzem a atividade da amígdala em até 50%. Isso significa que o simples ato de colocar palavras no que você está sentindo já diminui a intensidade da resposta de medo. Mas ninguém te ensina isso. Te ensinam a reprimir, não a nomear. Te ensinam a engolir, não a traduzir. Segundo passo: diferencie medo de perigo real. Seu cérebro não consegue fazer essa distinção sozinho, porque ele evoluiu em um ambiente onde a maioria dos medos sinalizava ameaças reais à sobrevivência. Hoje, você sente o mesmo nível de alerta para falar em público e para encontrar um leão no meio da savana. Obviamente, esses dois cenários não têm o mesmo nível de risco, mas seu sistema nervoso não sabe disso. Então, cabe a você fazer a pergunta: tem algo aqui que pode realmente me ferir? Ou é só desconforto? Desconforto não é perigo. Deixa eu repetir porque isso é importante. Desconforto não é perigo. A confusão entre os dois te mantém preso em uma vida pequena, controlada, previsível. Você evita o desconforto achando que está se protegendo do perigo, mas na verdade está se protegendo da expansão. Está se protegendo da própria vida. Terceiro passo: use o medo como um mapa de prioridades. As coisas que mais te assustam geralmente são as que mais importam. Se você tem uma lista de coisas para fazer e uma delas te dá um aperto no estômago só de pensar, comece por ela. Não porque você precisa ser corajoso, mas porque aquela é a única coisa na lista que tem o poder de mudar sua trajetória. O resto é só distração produtiva, aquela sensação de estar ocupado sem estar realmente avançando. Aqui está a parte subversiva. Você não precisa eliminar o medo para agir. Você age com o medo junto. Ele é seu copiloto, não seu motorista. Quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de esperar se sentir pronto, confiante, corajoso. Você age enquanto treme. E é exatamente nesse tremor que a transformação acontece. Qual é a coisa na sua lista que você está evitando porque te assusta? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo está fazendo sentido, deixa o like. E se você estiver usando o medo para evitar? Exatamente o que precisa enfrentar. Vamos falar sobre o lado sombrio disso tudo, porque se eu não falar, você vai cair na armadilha e nem vai perceber. Existe uma maneira de usar o medo que não te liberta, mas te aprisiona ainda mais. E a indústria do desenvolvimento pessoal adora essa versão porque ela te mantém consumindo conteúdo eternamente sem nunca realmente mudar. É quando você transforma o medo em desculpa sofisticada. Funciona assim. Você reconhece o medo, você até fala sobre ele. Você posta reflexões profundas nas redes sociais sobre como está trabalhando seus medos. Mas quando chega a hora de fazer algo concreto, você recua e justifica dizendo que está respeitando seu processo, que está se preparando internamente, que precisa de mais terapia, mais autoconhecimento, mais clareza. Isso não é sabedoria. É procrastinação vestida de espiritualidade. A verdade que ninguém quer ouvir é essa. Chega um momento em que você precisa parar de analisar o medo e começar a atravessá-lo. Não tem quantidade de journaling, meditação ou terapia que vai fazer o trabalho por você. Essas ferramentas te preparam, sim. Elas são valiosas, mas elas não substituem a ação. E tem gente que passa a vida inteira se preparando para uma vida que nunca chega. Você conhece essas pessoas. Talvez você seja uma delas. Estão sempre no processo de se tornar nunca sendo. Sempre quase prontas, nunca prontas. E o medo funciona como o guarda perfeito dessa prisão confortável. Porque enquanto você está processando seus medos, você não precisa arriscar nada. Não precisa falhar. Não precisa ser visto.
não precisa lidar com as consequências reais de uma vida vivida intensamente. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que a diferença entre pessoas que realizam mudanças significativas e aquelas que ficam presas em loops de autorreflexão não está no nível de autoconhecimento. Está na disposição de agir mesmo sem garantias. As pessoas que transformam suas vidas não esperam ter certeza. Elas agem na incerteza e aprendem no caminho. Isso deveria te incomodar, porque destrói a narrativa confortável de que você precisa estar completamente pronto antes de começar. Então, como saber se você está usando o medo como GPS ou como desculpa? Simples. Olha para os últimos 6 meses. Você identificou medos? Provavelmente sim. Você falou sobre eles? Provavelmente sim. Mas você agiu apesar deles? Ah, essa é a pergunta que dói. Porque se a resposta é não, você não está usando o medo como ferramenta de navegação. Você está usando ele como âncora. Aqui está o que você pode fazer agora. Não amanhã, não depois de mais um curso. Escolhe uma coisa que você tem medo de fazer e que você sabe que precisa fazer. Só uma. Não precisa ser a maior. Pode ser pequena. Pode ser mandar aquela mensagem, começar aquele projeto, ter aquela conversa. E você faz. Não perfeitamente. Não quando se sentir pronto. Você faz tremendo, desajeitado, imperfeito. E então você observa o que acontece. O que vai acontecer é isso. O medo não vai desaparecer. Mas você vai perceber que consegue se mover mesmo com ele presente. E essa percepção muda tudo. Porque você para de esperar a coragem chegar e começa a construir ela através da ação. Coragem não é ausência de medo. É familiaridade com ele. É saber que você pode sentir o medo e não ser controlado por ele. Isso não é motivação barata. É a diferença entre passar a vida se preparando para viver e realmente viver. Entre mapear o território e atravessá-lo. O medo vai estar lá de qualquer jeito. A questão é, ele vai ser seu GPS ou sua prisão? Qual foi a última vez que você agiu apesar do medo? Conta aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Como reprogramar sua relação com o medo e acordar para a sua vida real. Vamos fechar isso com o que realmente importa, a reprogramação. Porque você pode ter entendido tudo até aqui, pode ter tido insights poderosos, mas se você não mudar a programação base que roda no fundo da sua mente, nada disso vai durar. Você vai voltar para os mesmos padrões, as mesmas fugas, a mesma vida pequena. E o medo vai continuar sendo aquele monstro debaixo da cama que te impede de dormir, ao invés de ser o alarme que te acorda. A primeira coisa que você precisa reprogramar é a crença de que existe um estado futuro onde você não vai mais sentir medo. Não existe. Desiste dessa fantasia agora. Pessoas que vivem vidas extraordinárias não param de sentir medo. Elas só desenvolvem uma relação diferente com ele. Elas entendem que o medo é sinal de que estão crescendo, não de que estão falhando. Quando você não sente mais medo, não é porque você evoluiu, é porque você parou de se arriscar. Pensa nos momentos mais significativos da sua vida, aqueles que realmente te transformaram. Aposto que todos eles vieram acompanhados de medo. A mudança de cidade, o término do relacionamento, a conversa difícil, o projeto arriscado. O medo estava lá, gritando, te implorando para recuar. E você foi mesmo assim. Não porque você era corajoso, mas porque algo maior que o medo estava te puxando para frente. Era sua vida real te chamando. Aqui está o segredo que a indústria do desenvolvimento pessoal não quer que você saiba. Você já tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais um curso, mais um livro, mais uma certificação. Você precisa de honestidade brutal com você mesmo. Precisa parar de fingir que não sabe o que fazer. Porque você sabe. O medo já te mostrou. Aquela coisa que você está evitando, aquela conversa que você está adiando, aquele sonho que você está trancando no porão da sua mente. Você sabe exatamente o que é. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a maioria das pessoas no fim da vida não se arrepende das coisas que fez e que deram errado.
Elas se arrependem das coisas que não fizeram por medo. Deixa isso entrar. Você não vai se arrepender de ter tentado e falhado. Você vai se arrepender de ter deixado o medo decidir sua vida por você. De ter chegado ao fim e percebido que você viveu a vida que o medo escolheu, não a que você queria. Então aqui está o exercício final, o único que realmente importa. Todos os dias, por uma semana, faça uma coisa que te assusta. Não precisa ser gigante. Pode ser pequena. Manda aquela mensagem, posta aquele conteúdo, inicia aquela conversa, dá o primeiro passo naquele projeto. E observa. Observa como o medo continua aparecendo, mas perde força. Observa como você começa a construir evidências de que pode fazer coisas difíceis. Observa como sua vida começa a se expandir. O medo não é seu inimigo. Nunca foi. Ele é o mensageiro que te entrega as coordenadas da sua próxima versão. Mas, se você mata o mensageiro toda vez que ele aparece, você nunca vai chegar onde precisa estar. Você vai ficar rodando em círculos, na mesma zona de conforto, com as mesmas conversas, os mesmos padrões, a mesma vida. E tem uma última coisa que precisa ser dita. Isso não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre parar de se esconder de quem você já é. O medo te mostra os lugares onde você ainda não se permitiu existir completamente. Os espaços onde você está se contorcendo para caber em expectativas que não são suas. Usar o medo como GPS não te transforma em outra pessoa. Te transforma na pessoa que você sempre foi quando ninguém estava olhando. Sua vida real está do outro lado desse medo que você está evitando. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Então a única pergunta que importa é: você vai usar o medo como desculpa ou como mapa? Porque ele já te mostrou o caminho. Só falta você decidir caminhar. Qual o primeiro passo que você vai dar hoje? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Chegou a hora de acordar.